Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Após ter quadro estabilizado, o delegado Péricles Nascimento é transferido para o hospital particular, onde vai passar por cirurgia de reconstrução da mandíbula. Acompanhe com exclusividade o momento da transferência. O delegado Péricles Nascimento passou por 2 cirurgias, uma delas para a retirada da bala, que ficou alojada no maxilar. Às 10 da manhã desta segunda-feira, ele foi removido numa ambulância do SAMU para uma unidade particular, o Hospital Adventista, na zona sul da capital. Imagens adquiridas com exclusividade mostram o momento da transferência e deslocamento da ambulância até o hospital. Segundo o diretor do Hospital João Lúcio, o médico Edson Ramos, o quadro do delegado é estável, mas ainda precisa de cuidados. A bala entrou na mandíbula, né? E teve um estilhaçamento de parte dos ossos da mandíbula que vai ter que ser reconstruído. E a bala foi retirada já, o projétil foi retirado e foi feita a hemostasia, exatamente após a retirada do projétil. Segundo informações de médicos e familiares, o delegado estava consciente durante a transferência. O delegado Péricles Nascimento foi alvejado durante a ação policial no final da noite de domingo, na comunidade Parque São Pedro, no momento em que tentava desbaratar uma quadrilha de roubo de carros. Ao entrar na casa de um dos suspeitos, foi recebido com um tiro que acertou a boca do delegado. O delegado Péricles Nascimento chegou ao Hospital Adventista na zona sul de Manaus por volta de 11 horas da manhã desta segunda-feira. Agora, ele deve passar por um novo procedimento, que é a reconstrução do maxilar. Apesar dele estar neste hospital, a família ainda não descartou a possibilidade dele ser transferido mais uma vez, desta vez para São Paulo. E agora, no final da manhã, início da tarde de hoje, o suspeito de ter atirado contra o delegado foi morto após uma troca de tiros com policiais civis. Professores paralisam a atividade e fazem protesto na Praça da Polícia nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, professores das redes municipal e estadual de educação, funcionários, terceirizados, mães, pais e estudantes paralisam as atividades em classe nos 3 turnos e fazem protesto na Praça Eliodoro Balbi, a Praça da Polícia. O objetivo é cobrar da Prefeitura de Manaus o pagamento do abono do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e reivindicar solução dos problemas de estrutura, material didático, material de limpeza e segurança nas escolas. Membro da comissão que organiza o manifesto, o professor Jonas Araújo, espera aproximadamente 10 mil pessoas no protesto. Nós estamos esperando um público de 9 mil pessoas, porque na verdade essa paralisação vai unificar a CEMED e SEDUC. O professor Kennedy Pinheiro afirma que os educadores querem saber como o recurso do Fundeb está sendo usado. Conforme a lei, 60%, no mínimo, é destinado a pagamento de professor. Entretanto, a gente percebe, pelo próprio o salário do professor, esse ano ainda não aconteceu a database, ou seja, o reajuste salarial dos professores, e as condições das escolas demonstram isso, que essa verba não está chegando nas escolas. O vereador Marco Antônio Chico Preto, do PMN, cobra transparência sobre os recursos do fundo, pois os números oficiais divulgados pela Prefeitura não batem com os dados do Conselho Social de Controle da Verba do Fundeb, segundo o parlamentar. O informe da Prefeitura dá uma versão. O parecer conclusivo do Conselho Social de Controle do dinheiro do Fundeb dá outra. Então a gente precisa, obrigatoriamente, a Câmara Municipal de Manaus tem o dever, nesse momento, de trazer o assunto para dentro dos seus muros e com muita transparência discutir com a Prefeitura, com o Conselho. No ano passado, a Prefeitura recebeu 637 milhões de reais em recursos do Fundeb e gastou 98% do valor com professores e despesas escolares. Mas no relatório do Conselho Social de Controle do Fundo, a informação é que foram gastos 87,64%, muito menos do que informa a Prefeitura. A Rede Tiradentes falou com a Prefeitura de Manaus por meio da assessoria de imprensa, mas não houve resposta sobre o caso. A SEDUC também não se pronunciou sobre as demandas dos professores. Trabalhadores do transporte escolar fazem paralisação contra a falta de pagamentos. O sindicato da categoria estima que o protesto tenha prejudicado cerca de 5 mil alunos.
Segundo o diretor executivo do Sindicato do Transporte Especial, Gabriel Enoch, o protesto realizado na madrugada desta segunda-feira em duas empresas que prestam serviço de transporte escolar para a Prefeitura paralisou mais de 300 motoristas, afetando cerca de 5.000 alunos da rede municipal de ensino que estudam na zona rural de Manaus. O trabalhador fica de mãos atadas, sem receber. Enquanto isso, assim como os estudantes foram prejudicados, a família deles também tem filho para criar, tem aluguel para pagar e não tem pagamento, não tem satisfação. Isso daí comove a gente também como sindicato e a gente tenta ajudar os trabalhadores. De acordo com o representante dos trabalhadores, o protesto foi motivado por várias razões, dentre elas o atraso dos salários. Os benefícios dos trabalhadores da Milênio e da empresa Dantas estão mensalmente atrasando. Pagamento, a cesta básica, as horas extras não estão pagando, a questão de pagamento de peça, desconto de avaria, de pagamento de peça, todos esses motoristas estão arcando. Sendo que pagamento, a cesta básica, plano de saúde não estão tendo. A paralisação, que começou por volta das 3 horas da madrugada, só foi finalizada às 7 da manhã, depois que os trabalhadores tiveram a confirmação de uma reunião para tratar sobre o assunto nesta terça-feira, como afirmou Gabriel Enoch. A gente já teve uma resposta, que as duas empresas se propuseram a fazer uma reunião amanhã às 11 horas da manhã. Isso já é uma resposta para o sindicato, que é isso que os trabalhadores queriam. Segundo os trabalhadores, caso não haja o cumprimento das reivindicações, a categoria pode fazer nova suspensão dos serviços de transporte escolar da zona rural da cidade. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas abriu nesta segunda-feira as inscrições para o projeto CNH Social, exclusivamente no site do órgão, por meio do endereço eletrônico www.detran.am.gov.br. Podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos, residentes no estado há pelo menos 2 anos, que tenham renda familiar mensal de até 3 salários ou estejam desempregadas há mais de 1 ano, ou ainda inscritas em programas sociais governamentais, a exemplo do programa Bolsa Família do governo federal. Não podem participar da seleção pessoas com processos de CNH já iniciados, assim como pessoas que tenham cometido crimes na condução de veículos ou que tiveram CNH cassada ou suspensa. De acordo com o Detran, mais de 10.000 pessoas devem ser beneficiadas com a CNH Social gratuita. Retirados dos cargos de delegados em 2015, 90 comissários voltam aos cargos nesta segunda-feira. O governo também vai lançar com urgência concurso público para as polícias civil e militar. O governo do Amazonas deu início nesta segunda-feira à segunda edição do curso de operações de choque para 50 policiais da capital, interior e até de outros estados. O curso, com duração de 2 meses, vai capacitar os policiais para atuar em situações de conflito, como rebeliões. Segundo o vice-governador e atual secretário de Segurança Pública do estado, Bosco Saraiva, essa não é a única medida para melhorar o combate à criminalidade. Entre elas, uma polêmica é a chamada dos delesários, como ficaram conhecidos os comissários que foram promovidos aos cargos de delegados, mas depois foram afastados pelo Tribunal Superior Federal em 2015. Ele não tem muita coisa a ver com a decisão do STF, porque eles retornam na condição de adjuntos ao delegado titular e eles, tanto na capital quanto no interior, retornam para as suas atividades normais do dia a dia. No entanto, eu ressalto que cada delegacia para onde estão sendo relotados esses delegados, o delegado titular será mantido e eles serão delegados adjuntos. Ainda segundo Bosco Saraiva, um concurso emergencial está em fase final de conclusão para a contratação de efetivo para as polícias civil e militar. Só na Polícia Militar, cerca de 500 homens já estariam em processo de reserva, ou seja, de aposentadoria. O governador amazoniano já determinou, nós faremos concurso muito rapidamente para policiais civis e militares para o preenchimento dos cargos que estão com lacuna. Para você ter ideia, somente na Polícia Militar, algo em torno de 500 policiais em processo de reserva e a Polícia Civil há 11 anos não faz concurso. Nós teremos concurso para delegado, escrivão, perito, legista, agentes de polícia e todas as outras forças, incluindo o Corpo de Bombeiros, também nós abriremos o concurso.
Novas ações na área de segurança pública serão divulgadas nos próximos dias. Novo secretário da SUAB quer auditoria para avaliar contratos habitacionais e obras abandonadas. O novo secretário de Habitação do Amazonas, Diego Afonso, afirmou que a primeira ação à frente da SUAB será pedir uma auditoria no órgão para investigar contratos habitacionais firmados pelo Estado nos últimos meses. Existem alguns projetos que estão paralisados, outros abandonados. Nós temos ainda algumas situações que estão acontecendo relacionadas às invasões, complicadas, e diversos problemas nos conjuntos habitacionais. Portanto, nós faremos de imediato uma auditoria na superintendência para que realmente a superintendência tome pé de como está e o que está parado, e logo em seguida a montagem de equipe técnica, vendo cada caso já dentro, assim que assumir a presidência do órgão. De acordo com uma pré-avaliação dos contratos, vários conjuntos habitacionais do Estado apresentam problemas na documentação. Várias obras nem foram concluídas, conforme detalhou Diego Afonso. A gente tem um que é óbvio, acho que dando conhecimento de vocês, o Osias Monteiro ali do lado do ML, um conjunto habitacional de 192 unidades, foi paralisado por uma falta de gestão, falta de acompanhamento, e aí a população, todo mundo que já foi feito um trabalho de cadastramento, já foi feito um aporte de recursos, foi paralisado. Então, assim, esses são ações imediatas que a gente já está vislumbrando, mas eu não posso falar mais nada do que realmente antes de receber o relatório da equipe de transição e amanhã de uma auditoria já da nossa equipe técnica. Diego Afonso não confirmou a data exata para deixar a Câmara Municipal, onde exerce o mandato de vereador, mas admitiu que até o fim desta semana assume a pasta de habitação para dar lugar a outro filiado do PDT. O Júnior Resgate é uma pessoa que atua politicamente já dentro do PDT, ele é suplente do nosso partido, portanto eu não vejo nenhum problema também ele assumir e continuar o trabalho do PDT dentro da Câmara Municipal de Manaus e também defendendo o governo de Amazonino Mendes. Segundo o censo realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, somente em Manaus, o déficit habitacional chega a 25 mil imóveis por ano. O novo secretário de Habitação deve se reunir em breve com o ministro das Cidades, que virá a Manaus para tratar sobre o problema habitacional no estado. Enfrentar a violência contra crianças e adolescentes em Manaus é tema de frente parlamentar na Câmara Municipal. Com base em situações que crescem a cada dia, como a violência doméstica e sexual, relatadas na palestra da gestora da CEMED, Eliana Aiden, foi aberto o seminário que inicia a discussão do tema. Todos os dias você tem na escola crianças que aparecem com seus direitos violados, de todas as formas. É negligência, abandono, violência psicológica. Às vezes as crianças chegam sem se alimentar, e a escola que providencia esse alimento. E a violência sexual também. Só que a violência sexual, ela é uma violência muito velada. Ela é uma violência escusa, que acontece entre quatro paredes, e para a criança, para a escola, o professor identificar, ele precisa ter um trabalho, ele precisa estar preparado para isso e precisa também estabelecer um vínculo de confiança com essa criança. Ela destaca como os temas são abordados em sala de aula. A escola trabalha o tema transversal, orientação sexual, fala da matriz da sexualidade, dos cuidados com o corpo, o que é o bom toque, o que é o mau toque. Determinadas partes do corpo não é para ser tocada. E aí os meninos começam a perceber que em casa alguém está fazendo malícia com eles. Para enfrentar a situação que a cada dia faz mais vítimas, a vereadora professora Jaqueline, com mais 4 vereadores, montaram a primeira frente parlamentar de enfrentamento à violência contra a criança e adolescente, a FRENVAC, que já está bem avançado, segundo a vereadora. É um momento que a gente vai abrir para o Conselho de Psicologia, ao Tribunal de Justiça, aqueles órgãos que trabalham com a temática do enfrentamento à violência contra a criança e adolescente. A gente vai fazer a adesão hoje. E daqui também a gente vai tirar como nós vamos trabalhar à frente, A frente parlamentar vai atuar na fiscalização das leis já existentes, como o ECA.
A intensa neblina da manhã desta segunda-feira cancelou um voo e afetou outros 3 que iriam pousar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Ao todo, 4 voos foram impactados. O voo cancelado saiu de Boa Vista. Entre os voos que pousariam em Manaus e foram alternados, um partiu de Belém e retornou para a capital do Pará. O segundo avião, que teve rota mudada, também saiu de Belém, mas pousou em Santarém. Outra aeronave, que iria pousar em Manaus, retornou para Porto Velho, de onde havia partido. Segundo a Infraero, o aeroporto operou com visibilidade mínima para pousos e decolagens entre 3h25 e 5h37 da manhã. A partir deste horário, os pousos e decolagens passaram a ocorrer com a ajuda de instrumentos. Órgãos se reúnem para debater a pavimentação da BR-319. Ministério Público Federal, DENIT, Exército Brasileiro, Polícia Militar, UFAM, Batalhão Ambiental e Ordem dos Advogados do Brasil se reúnem há 3 meses para discutir assuntos relacionados à BR-319, que envolve desde a questão ambiental até a pavimentação que há tantos anos já incomoda a população que utilizam a estrada. O procurador Rafael Silva, do Ministério Público Federal, que coordena as reuniões, explica como funciona. Porque o DENIT, que é o empreendedor, não conseguiu obter a licença. Por que o DENIT não conseguiu obter a licença? Porque ele não conseguiu contemplar todas as exigências colocadas pelo IBAMA. Aí quando você analisa todas as condições que foram colocadas pelo IBAMA, você percebe que nem tudo está ao alcance do DENIT. Então, assim, não necessariamente a culpa é do DENIT, né? Porque o IBAMA está cumprindo o seu papel de órgão licenciador e órgão fiscalizador. Então, ele não pode conceder uma licença à revelia do que a legislação prevê. Ele destaca como o fórum pode contribuir para o impasse que existe para a pavimentação da BR. O fórum, ele tenta encontrar até uma solução mais rápida, mais concreta e com mais órgãos envolvidos para resolver a questão material. E uma vez resolvida a questão material, a tendência é que a questão formal acompanhe a solução da questão material. Um termo de ajustamento de conduta poderia conciliar todas as eventuais pendências que ainda estejam atravancando esse processo e liberar. Então, assim, esse fórum ele pode ser o lugar onde essa solução seja construída e aceita e acolhida por todos os órgãos que têm que se comprometer com essa solução que foi encontrada. O fórum foi uma forma encontrada de chamar a atenção dos demais órgãos que precisam se envolver e também da sociedade, como explica o presidente da OAB Amazonas, Marco Aurélio Choi. Várias entidades participam, estão pontuando as suas posições e é bastante importante até porque nós estamos no momento da realização das obras emergenciais da rodovia, né? Então, a questão do licenciamento que havia tido suspenso e agora foi retomado, apenas das obras emergenciais e, obviamente, num momento posterior, deverá acontecer, está em processo de licenciamento a obra definitiva da rodovia. As reuniões do Fórum de Debate da BR-319 ocorrem de forma permanente uma vez ao mês. E no quadro Ruas da História, vamos conhecer quem foi o personagem que dá nome à rua Oscar de Figueiredo. Ruas da História, com Andréa Vieira. Antiga Saldanha Marinho, a rua Oscar de Figueiredo atualmente é uma via muito movimentada, principalmente no período escolar, devido ao vai e vem de alunos de instituições de ensino ali existentes, como por exemplo a Uninorte e o centenário Colégio Santa Doroteia, que fica na esquina da Avenida Joaquim Nabuco. A Oscar de Figueiredo começa na Avenida Getúlio Vargas, corta a Joaquim Nabuco e termina na Rua Igarapé de Manaus, em frente à Praça do Prosamin, no centro da capital do Amazonas. Essa denominação foi uma indicação do vereador Geraldo Costa, que em sessão na Câmara dos Vereadores de Manaus, no dia 19 de maio de 1949, teve seu pedido acatado. Paraense da cidade de Belém, João Oscar de Figueiredo nasceu em 27 de fevereiro de 1891. Foi advogado, formado pela Faculdade de São Paulo, para onde foi morar muito
muito jovem. Anos depois, ele mudou para Manaus e aqui casou e montou um escritório de advocacia. Chegou a ser procurador-geral do estado do Amazonas. Na vida política, foi eleito deputado estadual. E segundo o historiador Mário Ipiranga Monteiro, na tribuna da Assembleia, o Huáscar de Figueiredo se revelou um grande orador. O Huáscar foi também jornalista. Escreveu por muitos anos no diário O Jornal e também colaborou em outros jornais da época. Ele conquistou uma cadeira na Academia Amazonense de Letras e fez parte da Sociedade Amazonense de Imprensa. O advogado João Huáscar de Figueiredo faleceu em Manaus no dia 21 de fevereiro de 1948 e hoje é mais um dos grandes nomes na história de Manaus. E esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta segunda-feira, acesse nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/TV Tiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Obrigado por sua companhia, excelente noite e até amanhã.